bem, muito bem, muito bem. Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional. O nosso devocional está no livro de Colossenses, capítulo 1, indo até o capítulo 4. E o tema do nosso devocional é Enraize sua fé em Jesus. Nosso texto base está em Colossenses, capítulo 1, verso 9 ao 12, que diz: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Muito bem. Queridos, por que eu coloquei esse tema? Enraize sua fé em Jesus. É interessante nós observarmos que o apóstolo Paulo, ele está trazendo várias revelações de quem Jesus é. Em outras palavras, ele está aprofundando o conhecimento da pessoa de Cristo, sua revelação, o seu relacionamento com cada um de nós, a transformação que esta comunhão ela vai fazer em cada um de nós quando estamos ligados a Ele. Ele traz revelações de como Jesus é hoje, o que Deus fez através de Jesus, o que Deus quis, através de Jesus. Então ele vai trazendo várias revelações nas suas cartas. Isso é bastante interessante de observar. Pois bem, os estudiosos vão dizer que esta igreja, Paulo, não foi ele que fundou. Quem fundou essa igreja foi Epáfra. Epáfra era um servo amado, era talvez discípulo de Paulo, e que fundou essa igreja, no caso Epáfras, e ele vai até a prisão, informa Paulo, e a partir daí Paulo se alegra com esta igreja e passa recomendações de como eles devem se manter como servos de Deus, servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e como eles poderiam manter-se firmes, se manterem firmes na presença de Jesus. E a primeira orientação que Paulo passa é exatamente eles se aprofundarem no pleno conhecimento de Jesus. E quando eles aprendem de Jesus, têm um pleno conhecimento, veja que eu estou falando, através do que Paulo revela, é um pleno conhecimento, não é uma vida superficial de alguém que diz que conhece Jesus, é de alguém que realmente a cada dia está se aprofundando em conhecer quem Jesus é. Esse é o primeiro passo. E quando nós observamos isso na vida de cada um de nós vamos percebendo que às vezes falta isso para nós. Conhecer mais de Jesus. Não apenas falar de Jesus, mas conhecê-lo de fato. Conhecê-lo com entendimento, com revelação, entendê-lo com uma mente muito esclarecida dentro do Espírito. Então isso aqui é o primeiro passo para que possamos ser grandes servos de Deus. Inclusive, olha só que revelação que Paulo traz. Ele vai dizendo que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. Ele vai dizer que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É muito interessante isso. Diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, ele fala que entendendo isso em profundidade, nós vamos permanecer na fé, alicerçados, não nos afastando da esperança do Evangelho. Amém? Essa palavra que o apóstolo Paulo passa aos Colossenses, ela é importante porque como ele está ministrando para pessoas que são também do meio filosófico, do meio da mitologia e do panteão grego, de religiões, é muito comum que eles talvez achassem que Jesus fosse apenas mais um Deus dentre tantos, ou que ele era uma divindade entre tantas, mas não, ele fala que ele é único, que nele subsiste todas as coisas e nele tudo foi criado. Isso é tremendo. Isso aqui corrobora também com aquilo que João fala no início do seu evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, Jesus era Deus, Pois bem, e então ele vai dizer que eu, quando me aprofundo nesse conhecimento, eu vou, na verdade, refletir isso por onde eu passo. Refletir na minha casa, na minha família, o convívio com meu cônjuge, me sacrificando pela esposa, pro bem dela sempre. Ele fala assim: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. O amor, que Paulo já deixa aqui, dá uma deixa aqui para nós, é que o marido, por estar em Cristo, entendendo mais de Cristo, ele não vai tratar a esposa com amargura. E, consequentemente, a esposa também deve se submeter ao marido como ela se submete ao Senhor. Ele fala essa dimensão com relação aos filhos. Paulo também vai nos dizer que eu devo deixar todos os dias as práticas ruins e sempre me revestir do novo homem. Esse novo homem que foi criado, na verdade, é a consciência de quem eu preciso ser todos os dias. Ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos. Isso aqui é interessante. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, suportando uns aos outros. Essa ideia de suportar, irmãos, é
tão profunda essa palavra que não dá para explicar muitos detalhes aqui porque o áudio já está ficando um pouco extenso, mas essa ideia de suportar é como uma mãe faz com seu filho. Ele novinho ali, ele é totalmente dependente dela. Ela dá de mamar, acorda pela madrugada, leva ele para cima e para baixo. Então suportar é meio que isso. É como se eu estivesse carregando o meu irmão para cima e para baixo até ele aprender e começar a andar com as próprias pernas. Claro que aqui não é ficar segurando assim mesmo. Quero dizer assim, não é pra gente literalmente, mas é como se eu me esforçasse para suportar os meus irmãos que são mais fracos na fé. Isso é bastante importante, porque quando eu faço isso, eles começam a ver Jesus em mim. Abrir mão dos irmãos é muito fácil. É difícil a gente me suportar, né? Então, ele fala que quando eu faço isso, eu me aproximo de Jesus justamente por entender mais dele. Entendendo mais dele, o que eu faço por ele não vai ser peso pra mim. E na verdade vai ser uma honra e um privilégio. Amém? Então, a palavra de hoje para cada um de nós é: se aprofunde em Jesus. A sua fé se enraize nele. Procure todos os dias através da Bíblia entender quem Jesus é. Ore pedindo sempre revelações. Que Senhor, que eu seja mais parecido contigo, me ajuda, me faz entender, me faz ter revelações. E quando nós entramos nessa dimensão, queridos, tudo fica melhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.